Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Disease Academy, uma realização Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. Essa é uma série educacional e informativa desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e interessados no tema. Eu sou César Menezes, Head de Acesso ao Mercado e Novos Negócios da Educare, e hoje, no segundo episódio da série, temos como convidada a doutora Carolina Fischinger, para falar sobre a jornada do paciente com doença rara e seus desafios, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. A doutora Carolina Fischinger é médica geneticista, superintendente médica da Casa dos Raros, chefe do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Bem-vinda, doutora Carolina. Para mim é uma honra e um prazer estar participando desse programa de educação, né? Principalmente tratando do tema de doenças raras, que é tão importante que a gente traga esse tema para a população e para público também que atende pessoas, indivíduos com doenças às vezes desconhecidas, né? Para que possa entender um pouco melhor como é que funciona a jornada do paciente, quais seus passos e quais seus desafios. Para começar esse episódio, a gente traz a seguinte questão: quais os principais desafios enfrentados pelos pacientes que buscam um diagnóstico preciso para doenças raras? Então, o paciente e a família, né? A gente não fala somente do paciente, a gente fala do contexto familiar. Ele tem enormes desafios quando se trata de uma doença rara. Esses desafios, eles passam primeiro pelo reconhecimento dos sinais e sintomas que o indivíduo tem, entender que aqueles sinais e sintomas pode se tratar de um problema associado a um diagnóstico de uma doença rara. Então, por exemplo, uma febre. Uma febre é uma condição comum, mas uma febre persistente, consistente e frequente, sem que se ache uma causa, pode ser uma doença rara. E muitas vezes, na formação médica, na formação dos profissionais da saúde, o tema doenças raras não é abordado. Então, o médico generalista, o médico que atende na assistência básica, o clínico geral, muitas vezes não tem intimidade com o conhecimento de uma doença rara. Um paciente com uma doença rara é um paciente sozinho. Ele tem poucos recursos de diagnóstico, ele tem poucos recursos de profissionais que vão entender, de fato, como fazer esta investigação. Então, é o recurso, o processo de diagnóstico, a tecnologia do diagnóstico e depois a questão da terapêutica. Muitas das doenças raras estão associadas a condições neurológicas e, às vezes, essas condições neurológicas são confundidas com outras condições mais comuns e dificilmente se pensa num diagnóstico de uma doença rara. Então, esse paciente, às vezes, ele percorre uma jornada imensa até que alguém tenha, bom, isso pode ser genético. Sendo genético, será que isso pode ser algo raro ou não? Então, essa jornada é longa e os desafios são inúmeros. Doutora Carolina, de que maneira as tecnologias emergentes como medicina de precisão, genômica, estão transformando esse diagnóstico das doenças raras? Muito bem. Eu gosto bastante desse tipo de pergunta porque eu sou uma médica geneticista clínica. Antes de chegarmos na genômica e na medicina de precisão, nós temos que botar o paciente como foco de atenção. A tecnologia, ela existe, ela nos ajuda, mas nenhum bioinformata melhor do mundo vai conseguir fazer um diagnóstico se não houver uma pessoa que descreva detalhadamente os sintomas e os sinais clínicos daquele paciente. Para a gente chegar a um diagnóstico tecnológico, e nós temos hoje inúmeras ferramentas que nos ajudam. O sequenciamento do exoma, o sequenciamento do genoma, testes e painéis genéticos. Essa parte está resolvida, essa parte é mais fácil. Mas o que nós precisamos é fazer a conexão entre o paciente e a tecnologia. Como que se dá essa conexão? Com um atendimento médico de qualidade. Para isso, é necessário que médicos tenham habilidade, médicos e profissionais da saúde tenham habilidade do reconhecimento de um determinado sinal clínico, a descrição detalhada desse sinal clínico, para que isso
seja uma forma de facilitar esse diagnóstico. O treinamento em residências, em aperfeiçoamento e esse reconhecimento dos sinais é extremamente importante para que a nossa melhor ferramenta seja utilizada da melhor forma possível. Não adianta a gente ter uma parafusadeira maravilhosa, entrega ela na minha mão, eu não vou conseguir fazer um buraco na parede, juro. Né? Então a gente precisa realmente ter a tecnologia agregado também a uma equipe de médicos com uma boa formação, que a gente possa, médicos e profissionais da saúde, que a gente possa utilizar da melhor forma possível. E nesse contexto, doutora Carolina, qual o papel das redes de referência e centros especializados no diagnóstico das doenças raras? Na realidade, nós evoluímos bastante em relação à questão das doenças raras no Brasil, tanto em saúde suplementar quanto no âmbito do SUS. No âmbito do SUS, a gente teve em 2014 a instituição da política de atenção ao paciente com doença rara, ao indivíduo com doença rara, e essa política ela pôde formar e gerar centros de atendimento especializados em doenças raras. É claro que nós temos já uma limitação de número de centros para a imensidão de um país continental como o nosso. A gente poderia ter 5 vezes mais o número de centros que nós temos. Atualmente no Brasil nós temos cerca de 26 centros cadastrados, centros e serviços cadastrados e recebem um recurso próprio para isto. Isso foi um marco grande que trouxe uma perspectiva. Contudo, nós sabemos que a fila de espera é imensa. O número de pacientes que ainda aguardam avaliação especializada é maior do que o número de centros especializados para atendê-los. Bom, esta é uma das questões. Mas com o entendimento e uma visão específica dentro do Ministério da Saúde, no próprio SUS, a gente acredita que esse número vai aumentar e que esses centros possam ter mais recursos para utilizar as melhores ferramentas. Nós temos ainda algumas disparidades, centros e serviços que têm uma tecnologia um pouco maior e outros que ainda oferecem exames muito básicos. Na saúde suplementar, nós temos alguns exames que foram incorporados pela ANS, que permite, então, a investigação através do sequenciamento do exoma, de painéis para cânceres hereditários, que já estão no rol de procedimentos. E isso também permite hoje que um paciente de saúde suplementar possa ter acesso a exames considerados de alto custo. Então, acho que houve uma evolução. E como a Casa dos Raros entra nesse circuito? A Casa dos Raros ela tem um modelo de assistência integral. O que significa isso? O paciente ele pode entrar via interesse particular, preenche um registro de interesse quando ele imagina que pode ter uma doença rara ou quando essa suspeita já foi levantada por alguém, tanto da assistência básica quanto da saúde, quanto um médico generalista, cardiologista, reumatologista, disse, olha, não tem como lhe tratar mais porque o senhor tem uma doença rara, o senhor tem que procurar um especialista. Então ele pode procurar a Casa dos Raros espontaneamente através do registro de interesse, preenche um formulário e ele será acolhido e será atendido. Mas também temos a própria entrada via SUS. Mesmo não sendo atualmente um serviço de referência em doenças raras, a Casa dos Raros ele acolhe o paciente como se fosse um serviço de atenção ao paciente com doença rara. E de uma forma muito particular, porque nós estabelecemos primeiro, através de uma teleconsulta inicial, a necessidade e a prioridade do paciente. E nós organizamos a vinda do paciente para que ele tenha uma consulta médica e no momento dessa consulta médica, a gente já tenha o fisioterapeuta, o fonoterapeuta, a assistente social, a psicóloga, todos os profissionais trabalhando com foco nele. E é diferente, não é o paciente que tem que buscar. O paciente está no centro das atenções e nós que provemos o cuidado dele. Então, uma avaliação global desse paciente com todos os exames necessários e, felizmente, nós temos recebido apoio para poder também utilizar a melhor tecnologia de diagnóstico. Com isso, nós temos um encurtamento deste período de diagnóstico e da jornada
do paciente. Com tudo isso, o propósito da Casa dos Raros é realmente ser um centro integral que atenda o paciente de uma forma rápida. Nós temos muitas vezes pacientes que estão há 5 anos em fila de espera. Quando ele chega aqui, nós temos cerca de 60, 70 dias para poder fazer as avaliações e prover o diagnóstico causal daquele quadro dele. Podemos ter esse diagnóstico e eventualmente não ter este diagnóstico, mas nós vamos ter uma avaliação clínica completa do paciente e esse paciente ele vai sair da Casa dos Raros com um documento completo de todas as avaliações a qual ele foi submetido, com essas avaliações retornar ao seu município para manter o atendimento lá sob orientação da nossa equipe. O nosso propósito, então, ele é assistencial, que é o cuidado do paciente, ele é educacional, quando a gente remete o paciente ao seu município, nós educamos a equipe que vai receber, e ele também passa a ser um propósito de pesquisa, quando a gente tem diagnósticos complexos e esse paciente passa a entrar uma lista, né, de possíveis estudos clínicos que possam surgir no futuro. Doutora Carolina, trazendo essa importância do diagnóstico precoce, então, para doenças raras, como que o diagnóstico tardio afeta a qualidade de vida e as opções de tratamento desses pacientes? É muito importante a tua pergunta, porque muitas condições, mesmo sendo raras, e a gente sabe que na maioria das doenças genéticas o tratamento ele é um cuidado que não é uma medicação, por exemplo, cerca de 2 a 3% podem se beneficiar de um tratamento específico, por exemplo, uma medicação. Se eu recebo, por exemplo, um paciente com uma síndrome genética rara, vou citar o exemplo, a síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome genética associada à obesidade, em que o tratamento é usar um hormônio quanto antes possível, porque o paciente vai ter um desenvolvimento físico e neurológico melhor. Se a gente perde o momento deste tratamento, esse paciente vai ter consequências clínicas irreversíveis. Se eu recebo um paciente com síndrome de Prader-Willi aos 4 anos de idade, já é um diagnóstico tardio, porque o tratamento tem que iniciar com 2, 3 meses de vida. O impacto do diagnóstico tardio para aqueles pacientes que a gente tem uma terapêutica específica, ele é imenso. Para aqueles que a gente tem um cuidado multidisciplinar, ele também é muito impactante, porque a gente poder dizer para um paciente que ele tem que usar uma órtese no pé para não fazer um encurtamento do tendão, se ele tem uma doença neuromuscular, por exemplo, vai fazer com que ele caminhe mais tempo. Então, às vezes, as pessoas não se dão conta que na doença genética, é doença genética, não tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Tanto quando há um tratamento específico, quanto aquele paciente que deve ser manejado do ponto de vista clínico de uma forma geral. Além disso, o aconselhamento genético, porque se eu informo para um casal que o filho deles tem uma doença genética e que o risco deles terem outro filho é de 25%, é de 50%, ou não é nada, tem um impacto. Muitas vezes a gente recebe famílias, eu nunca tive outro filho porque eu sempre achei que poderia ter outro filho com o mesmo problema. E às vezes foi uma mutação nova e o risco é o mesmo da população geral. Tira a culpa, resolve tratamento, então reduz realmente o que a gente chama em inglês o burning, que é o dano causado pelo diagnóstico tardio. Diante desse cenário, a forma de colaboração dos especialistas de diferentes áreas médicas, como acelera o diagnóstico das doenças raras? Primeira coisa é o conhecimento, que a gente possa trazer informação para todas as áreas médicas e áreas também que envolvem equipe multidisciplinar, porque o conhecimento é a base e a chave de tudo. Se a gente consegue convencer um clínico geral que aquele coração daquele paciente pode não ser só um infarto, que pode ser alguma outra coisa, eu já estou ganhando meu dia. E trazer ele para o cuidado do paciente é muito importante. Então, assim, um paciente com uma doença rara, normalmente ele é um paciente de múltiplos médicos, porque normalmente uma doença rara afeta múltiplos sintomas. Então, eu não gostaria que o meu paciente tivesse um tratamento diferenciado por ele ter uma doença rara. Quando o paciente, então, tem algo muito comum, né, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, às vezes o pediatra não quer dar um remédio porque ele tem uma doença rara, mas ele pode ter isso sem que isso tenha qualquer impacto sobre o problema da doença rara dele. Então, trazer múltiplos profissionais
e especialistas médicos é muito importante, até porque a doença rara está em todas as especialidades, né? Bom, nos encaminhando para o final desse episódio, a nossa última pergunta seria: o que a Rare Disease Academy significa para você? Eu acho que eu iniciei falando, né, que para mim a base de tudo é uma base que envolve a questão educacional. No momento em que a gente puder trazer o tema de doença rara dentro das universidades, das faculdades de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, e assim vai longamente a lista. Isso faz com que a pessoa comece a ter menos medo e preconceito, porque também o clínico geral tem que ter conhecimento, também o médico da assistência, o médico da família tem que ter um pouco de conhecimento de doença rara. Ele não precisa necessariamente conhecer todos os passos do diagnóstico, mas ele tem a necessidade de reconhecer quando um paciente está dizendo que ele tem algo diferente e que ele merece uma atenção. Hoje em dia, o ouvir está bastante desafiador na prática médica, porque a consulta é uma consulta muito rápida. Então, o ouvir está cada vez mais raro. Então, eu acho que programas educacionais como esse talvez tragam a mensagem do ouvir o seu paciente e atender e ter essa atenção mais completa. E quanto mais a gente puder falar sobre esse tema, melhor vai ser para os raros. Aproveitando então esse contexto, convidamos a todos para seguir conosco nos demais episódios que nós falaremos sobre pesquisa clínica, falaremos sobre acesso em doenças raras, falaremos sobre desafios dos tratamentos desenvolvidos nas novas tecnologias. Gostaria de agradecer então, encerrando esse episódio, a participação da doutora Carolina Fischinger, agradecer a audiência de vocês e convidá-los a nos acompanhar nos próximos episódios na nossa plataforma eduprimebrasil.com.br.